Boa noite. A Agência Nacional de Energia Elétrica informa que pretende intimar a Enel por falhas no apagão em São Paulo. Novas tempestades estão previstas para esse fim de semana. Lula promete crédito de 1 bilhão a donos de negócios que tiveram prejuízos por estarem sem energia. Dinheiro virá do fundo garantidor e não terá impacto nas contas da União. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento de hoje até domingo. A previsão de temporais em todas as regiões do estado. Claro que todos nós estamos em alerta desde amanhã, né? E a repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo. Ela está aí numa sala de controle ao lado da Defesa Civil. Quais são as orientações para a população, Estela? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. A primeira recomendação, claro, é tentar se abrigar em ambientes fechados que são mais seguros, né? Evitar lugares que tenham áreas abertas, se afastar de árvores e postes e também não ficar próximo de aparelhos que estejam ligados à rede elétrica. Se por acaso cair um fio de energia em cima do carro, se a pessoa estiver dentro do carro, permanecer ali e ligar para o serviço de emergência. Essas são algumas das orientações da Defesa Civil. E esse alerta, ele veio por conta da passagem de uma frente fria que pode provocar chuvas com raios e rajadas de ventos de mais de 60 km por hora e até quedas de granizo em alguns pontos isolados. O acumulado de chuvas para esse fim de semana pode chegar a 250 milímetros em algumas regiões. Então, todo cuidado é pouco. A gente vai mostrar aqui no mapa um pouquinho sobre a situação atual. Onde chove nesse momento são aqueles pontos ali em azul, né? Ali é chuva fraca e já nos pontos em amarelo é uma chuva moderada, mas tem previsão de chuva mais forte ainda para esse fim de semana em todo o estado. Os temporais estão previstos para a capital, região metropolitana, interior e litoral. Agora, pensando também na possibilidade de um novo apagão, a Enel informou que vai manter o plano emergencial de atendimento durante todo o fim de semana, reforçando as equipes de campo. A distribuidora informou que vai colocar em prática 2.500 funcionários de prontidão para atender a ocorrência que estejam ligadas ao fornecimento de energia elétrica nos 24 municípios que atende. Também disse que vai reforçar o atendimento feito pelo call center. Agora, em casos críticos, a empresa informou que tem 500 geradores disponíveis, sendo 40 de grande porte para serviços essenciais, como é o caso de hospitais, por exemplo. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. E é essa expectativa de novos temporais que deixa em alerta milhares de pessoas que sofreram a semana toda com a falta de energia. E foi justamente na sexta passada que todo o pesadelo começou para essas pessoas que ainda contabilizam o prejuízo. É exatamente uma semana. Hoje, o presidente da Enel disse que os pedidos de ressarcimento devem ser analisados caso a caso. Ventos de 107,6 km por hora, queda de árvores e interrupção do fornecimento de energia elétrica para mais de 3 milhões de clientes. Uma semana depois do temporal que provocou mais um apagão em São Paulo, o medo é de que as cenas se repitam neste fim de semana. Na pizzaria do Derek, um só dia sem abastecimento foi suficiente para causar prejuízo. É que a noite de sexta e o sábado são os dias em que mais clientes procuram o estabelecimento. Perdi uma fritadeira que chegou ontem, tive que comprar outra. E perdi venda, basicamente, tá? E massas de pizza e produtos de hortifruti granjeiros que estavam preparados já, cebola cortada, tomate cortado, que aí ficou sem. A gente comprou bastante gelo no posto de gasolina para botar nas geladeiras para aguentar, mas hortifruti não aguentou, queijos aguentaram. A realidade do Derek se repetiu em diversos estabelecimentos de alimentação na Grande São Paulo. Os prejuízos relatados motivaram a Associação de Restaurantes a entrar com uma ação coletiva contra a Enel pelos prejuízos causados ao setor. De acordo com a ANR, as perdas acumuladas chegam a 87 milhões de reais. Perda de faturamento, o insumo que estragou, alimento que estava na geladeira estragou, eletrodoméstico que queimou, isso são danos materiais. E tem os danos morais, que é o constrangimento, todo o incômodo que você sofreu por ter ficado sem luz, né? Então a gente acha que a pessoa que ficou com mais de 24 horas sem luz não conseguiu tomar banho, não conseguiu carregar celular, não conseguiu entrar na internet. Isso é um prejuízo que a gente chama de dano moral e que tem que ser também que tem que ser indenizado, né? Reparado.
No início da semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu prazo de 3 dias para que a Enel restabelecesse o serviço e criticou o governo municipal por não realizar a poda de árvores. A Enel, ela é uma empresa que tem a concessão de energia na cidade de São Paulo, a concessão dela é do governo federal, a regulação é do governo federal, a fiscalização é do governo federal e como nós já tivemos lá no dia 8 de novembro do ano passado, problema grave com a Enel, que ela não deu respostas depois no início desse ano, nós já desde lá de trás fizemos as ações necessárias para poder punir e defender os interesses da população de São Paulo. A Prefeitura fez tudo aquilo que foi necessário para que a gente pudesse minimizar os impactos negativos para a população. Essa empresa tem tratado com pouca atenção, tem tratado até com deboche, os prefeitos da região metropolitana, o próprio governo do estado. E a gente não tem uma ação efetiva, porque nós não somos detentores do contrato, nós não somos o poder concedente, nós não fazemos a regulação. E a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para a empresa tomar alguma providência que ela não faz. O cenário deu fôlego à discussão sobre o contrato de concessão da Enel, que vai até 2028. Autoridades têm argumentado sobre a necessidade de rescisão do acordo, mas apenas a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia podem intervir diretamente na situação. O Tribunal de Contas da União determinou que a Enel dê acesso às informações do Centro de Controle Operacional da empresa, Arcesp, agência reguladora do estado de São Paulo. A Justiça determinou que a distribuidora adapte seu plano de contingência sob multa de R$500 mil e exigiu que atenda aos pedidos de podas de árvores que foram realizados há mais de 90 dias. E o que todo paulistano espera é não ter mais uma semana conturbada como foi essa daqui. Estamos rezando, né? Diz que chove hoje, vamos ver o que acontece. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu intervenção federal imediata na Enel pelas falhas no serviço e pela demora no restabelecimento de energia para os consumidores. E durante a agenda na capital paulista, o presidente Lula anunciou uma linha de crédito do governo federal para 380 mil empresas que tiveram prejuízo com o apagão em São Paulo. Acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e presidentes de bancos públicos, Lula disse que será criada uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas vítimas das falhas de energia. Vão ser destinados 150 milhões de reais. De acordo com o governo, vai ser editada uma medida provisória para que a linha de crédito entre em vigor a partir da próxima semana. E ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. Pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. O anúncio foi feito durante o lançamento do programa Acredita, criado para dar linhas de créditos a microempresários de baixa renda, como beneficiários de programas sociais. É importante a gente lembrar que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo. O programa também permite a renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, microempresas e negócios de pequeno porte com instituições financeiras. Neste primeiro momento, o governo reservou cerca de 500 milhões de reais para os financiamentos. Nós estamos criando uma política de crédito para fazer esse país dar um salto de qualidade. Vamos proibir que a burocracia atrapalhe funcionar o Acredita. E é preciso fazer com que o dinheiro circule. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de poucos. O dinheiro para circular na mão de muitos, porque é isso que faz a economia funcionar. A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para temporais com possibilidade de vendaval e queda de granizo até domingo. Em Uberlândia, o vento forte formou uma nuvem de poeira e assustou os moradores. Olha a areia
está sendo trazida pelo vento, está o tempo para chuva, olha só. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 77 km por hora e levaram parte do telhado desta ONG de animais. Com a tempestade, muitas árvores caíram. A tenda voou, eram 2 tendas. A gente teve também o rompimento dos fios, dos cabos de energia. O temporal ainda causou alagamento em vias da cidade. Foi realizada hoje em Porto Alegre a cerimônia de reabertura da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Fechado desde as enchentes que destruíram o estado há 5 meses, os voos domésticos retornam na segunda-feira. O primeiro pouso desde maio foi de um avião da Força Aérea Brasileira. A bordo da aeronave, ministros do governo federal chegaram à capital gaúcha para o evento. Foram mais de 5 meses sem receber voos. A pista do Salgado Filho ficou 23 dias submersa, o que obrigou especialistas a realizarem estudos para garantir a segurança do local. O projeto de recuperação do Salgado Filho foi dividido em 3 etapas: limpeza, recuperação das principais áreas afetadas e, na sequência, o restante dos ajustes necessários. Para reequilibrar o contrato de concessão após as enchentes, o governo federal liberou crédito de 426 milhões de reais à Fraport. Da nossa parte não está faltando mais nada, né? Já foi feito esse reequilíbrio, agora tem um cronograma de desembolso que será feito. Já houve o primeiro depósito, queremos acelerar isso ao máximo. A Fraport fez a parte dela, o governo federal está fazendo a sua parte. É assim que as boas negociações acontecem. O aeroporto é estratégico para a economia da capital e do estado como um todo. No primeiro trimestre do ano, mais de 96 mil passageiros com destino internacional passaram pelo local. É uma entrega histórica e fundamental para a nossa reconstrução. Porque ela abrange não só a capital, Porto Alegre, que naturalmente tem uma economia aeroportuária em torno desse aeroporto, uma economia que gera muito emprego e renda para os trabalhadores, para os empresários, que aqui têm suas atividades profissionais. Na segunda-feira, 71 voos devem chegar e partir do aeroporto Salgado Filho. Isso representa cerca de 9 mil pessoas circulando por aqui. Essa movimentação toda não era vista desde maio. Ao longo do próximo mês, o número de pousos e decolagens vai ser ampliado até que o local volte a atuar com capacidade total. A previsão é que as operações estejam 100% em funcionamento até o Natal deste ano. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Muita gente preocupada aí com o que vai acontecer nesse final de semana. Adianta para a gente, por favor. Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a previsão de chuva ela se mantém em grande parte do país. Então deve chover em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Só no Rio Grande do Sul é que o sol aparece amanhã. Agora, no estado de São Paulo, a preocupação se mantém. Segundo a Defesa Civil, a chuva vem em volumes altos. Como a gente observa aqui no mapa, pode chover até 90 milímetros em Presidente Prudente, 200 milímetros em Franca, Barretos e Ribeirão Preto e também no litoral paulista e também na Grande São Paulo, 100 milímetros de chuva durante o fim de semana, com ventos que podem chegar até 80 km por hora. As temperaturas também despencam. Olha, a mínima começa com 16 graus amanhã e a máxima não passa dos 19. No domingo, 22 graus de máxima, segunda-feira, 25 e na terça volta a subir 27 graus. No Rio de Janeiro, o tempo também fica instável e pode chover a qualquer hora do dia. Máxima chegando na casa dos 25 graus. No domingo, cai para 24, segunda-feira, 23 de máxima e na terça sobe para 25 graus. No Nordeste, tempo estável e com previsão de chuva, como a gente observa aqui do mapa. Na região Norte e no Centro-Oeste, também pode chover a qualquer hora do dia. Essa chuva também vem acompanhada de trovoadas e ventania. Agora vamos falar sobre as temperaturas, né? As máximas ainda podem chegar na casa dos 35 graus amanhã em Manaus. Olha, em Cuiabá pode chegar aos 34 graus, mas no sul do Brasil não passa dos 26 graus amanhã e, como a gente vê, tem previsão de chuva em praticamente todo o Brasil. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Bom fim de semana. Um policial militar foi assassinado a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro. O carro em que ele estava foi atingido por pelo menos 30 disparos. As marcas dos tiros se concentraram nas janelas do motorista e do carona, além das maçanetas. Por causa da quantidade de disparos, a blindagem não resistiu e o policial militar foi atingido.
Foram pelo menos 30 tiros. Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, morreu no local. No momento do ataque, ele estava sozinho no carro. O crime aconteceu em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Testemunhas disseram que criminosos armados passaram atirando contra o PM. A Polícia Civil fez perícia no local e disse que trabalha para identificar os criminosos e esclarecer a motivação do assassinato. Marcelo Rodrigo era terceiro sargento e estava cedido à Diretoria-Geral de Pessoal da Polícia Militar. E quem passava pela Avenida Brasil, na altura de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, hoje de manhã, viveu momentos de pânico. Policiais e criminosos trocaram tiros em uma das principais vias expressas da cidade. O tiroteio fechou todas as pistas da Avenida Brasil nos dois sentidos. Policiais civis faziam uma operação contra o roubo de veículos e cargas na região quando viram bandidos armados fugindo de carro da comunidade Para Pedro, na zona norte do Rio. Motoristas e passageiros abandonaram os veículos e se jogaram no chão. As viaturas da polícia também interromperam o trânsito na pista exclusiva do BRT. 2 homens foram presos em flagrante. Na ação foram apreendidos um radiocomunicador, uma balança de precisão e drogas. Depois, os agentes ainda fizeram buscas em casas da comunidade. Um vídeo gravado pela Justiça com o depoimento da filha de Paulo Cupertino mostra que Isabela Matias, de 23 anos, falou sobre o pai frente ao juiz. Cupertino será julgado pelos assassinatos do namorado da filha, Rafael Miguel, e dos pais do ator em 2019. Segundo a filha, o pai não aceitava o relacionamento dela com Rafael. A mãe dele, quando ouviu, a mãe do Rafael, quando viu meu pai, ela falou: "Você que é o pai da Isabela?" Ele falou: "Não, eu sou a mãe." Me puxou para dentro, fechou o portão de maneira agressiva e até então era isso. Mas aí veio o Rafael e falou: "Não, vamos conversar." Segurou o portão. Nessa que ele segurou o portão, eu já estava dentro de casa, caminho de dentro, né, de casa, então eu estava de costas para a porta. E eu ouvi meu pai dizendo: "Conversar nada." E a partir daí eu só ouvi os disparos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo Cupertino atira 13 vezes contra o ator e os pais dele. Rafael tinha 22 anos quando foi morto. Eu lembro que, como eu estava de costas para a porta, eu agachei no chão. Quando montou o vídeo, eu gritava muito, falava: "Não, não, não." E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia, que estava perto do carro. E o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua, porque ele ainda estava no trajeto de sair do carro para ir para a porta de casa. Eles não tiveram tempo de muita coisa. Isabela disse em júri que o pai a prendeu por 8 meses ao saber de Rafael e que cansou de ver a mãe ser espancada por permitir o namoro. Físicas, verbais, psicológicas. Ele já me colocou no canto da parede, me deu várias bicudas. Ele já quebrou o estrago da minha cama me jogando em cima dela. Ele já me sufocou com um pano de prato. Você ficou preso? Por quanto tempo? 8 meses. Sem contato, sem celular, sem convívio com outras pessoas, só dentro de casa. Isabela ainda contou que, mesmo distante fisicamente de Rafael, usava o telefone da mãe para falar com o namorado. No total, o relacionamento dos dois durou pouco mais de 1 ano. E um dia eles resolveram se reencontrar. Seria a última vez que se veriam. Menino doce, inteligente, engraçado, dedicado. Após o crime, o empresário ficou foragido, se escondeu em diversos estados e até mudou de país. Foi graças a uma denúncia que 3 anos após os homicídios, a polícia o encontrou disfarçado em um hotel de São Paulo. Cupertino, de 54 anos, não pôde ouvir o depoimento da filha porque ele foi retirado do plenário por determinação da Justiça a pedido dela. No intervalo entre um depoimento e outro, ele destituiu o advogado e, com isso, um novo julgamento será marcado, mas essa data ainda não está definida. É provável que nesse novo julgamento
julgamento, a filha dele, Isabela, nem precise dar outro depoimento. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir a revista íntima vexatória em visitantes de presos. Os ministros seguiram o voto do relator Edson Fachin, que afirmou ser inadmissível a prática e deu um prazo de 24 meses para que os governos estaduais e a União cumpram e instalem equipamentos de revista pessoal nos presídios. O julgamento estava sendo realizado em plenário virtual, onde os ministros registram o voto no sistema eletrônico sem debate. No entanto, a análise foi suspensa, porque o ministro Alexandre de Moraes solicitou destaque para levar o processo ao plenário físico. Na prática, com o pedido de Moraes, o julgamento será reiniciado. Ainda não há data para a nova votação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o pedido da defesa de Bolsonaro para ter acesso à delação premiada de Mauro Cid e para rejeitar o pedido de arquivamento. O processo apura vazamento de dados de informações sigilosas da Polícia Federal. O recurso da defesa de Bolsonaro está sendo analisado em plenário virtual, onde os ministros registram o voto sem debater. Os ministros Flávio Dino e Luiz Fux seguiram o entendimento do relator Alexandre de Moraes, que negou o acesso por considerar que as investigações ainda estão em andamento. E vamos conferir agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, visitou a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, na zona sul da capital paulista. Ele conheceu as instalações e conversou com pacientes e responsáveis pela unidade. A gente ajudou aqui na construção do prédio que vai ampliar aqui os espaços. A cirurgia de escoliose, que eram 5, hoje já são 8, a gente pretende passar para 12, ampliar esse número de cirurgias por mês. O fornecimento das cadeiras de roda, que também são 68 cadeiras de roda por mês, que atende a demanda da Prefeitura. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, respondeu a perguntas de eleitores na região central de São Paulo. Ele simulou um debate com a população. Foi uma crítica ao adversário, que hoje desistiu do terceiro confronto do segundo turno com Boulos. Eu vim aqui hoje para mostrar a minha diferença com ele. Do lado de lá, a gente tem um prefeito fraco, medroso, que não dialoga com o povo de São Paulo e que foge das responsabilidades. Do lado de cá, a gente tem alguém que vem de peito aberto, dialogar com a população e apresentar propostas. A primeira pesquisa Quest sobre a intenção de voto no segundo turno em Fortaleza mostra empate entre os candidatos do PL e do PT. Segundo o levantamento, tanto André Fernandes, do PL, quanto Evandro Leitão, do PT, foram escolhidos por 43% dos entrevistados. 10% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. E 4% não souberam responder. A pesquisa ouviu 900 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de mortes por dengue superou os óbitos por Covid em 2024. Segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, até a última quinta-feira, 5.637 pessoas morreram por causa da dengue no país. Já o coronavírus matou pouco mais de 4.900 pessoas. Os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná lideram a lista de casos de dengue, concentrando 87% das ocorrências no país. Mais de 6.500.000 pessoas contraíram a doença neste ano. A Justiça do Rio de Janeiro prorrogou a prisão de 4 investigados no caso da infecção por HIV de 6 pessoas transplantadas após erro de laboratório no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini traz ao vivo todas as informações para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse pedido de prorrogação da prisão temporária partiu do Ministério Público. O sócio do laboratório PCS Lab, Walter Vieira, e os funcionários Kleber de Oliveira Santos, Ivanilson Fernandes dos Santos e Jaqueline Iris Bacelar de Assis vão ficar mais 5 dias na prisão. No pedido, o MP argumenta que os suspeitos e o laboratório são responsáveis por resultados com falso positivo e falso negativo e que foram dezenas de resultados, inclusive para crianças, e que a reiteração da conduta demonstra total indiferença com os clientes e também com a população
como um todo. Os suspeitos são investigados por crimes contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Tony. Os casos de detecção de HIV em receptores de órgãos no Rio de Janeiro são um problema isolado. Especialistas confirmam que o Sistema Nacional de Transplantes do SUS é seguro e confiável. Após sofrer com problemas cardíacos por 15 anos, em 2018, Paulo recebeu a informação de que precisaria entrar para a fila do transplante de coração. Foi uma situação assim que você fica pensando, um transplante, como seria isso? Mas se tem que fazer, vamos fazer. Depois de mais de 4 anos de espera, Paulo entrou na fila prioritária após ter uma piora na saúde. Foram 5 meses de angústia internado no hospital. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa. Ela também se emocionou. Perdão, desculpe. O Sistema Nacional de Transplantes brasileiro, criado em 1997, é referência mundial e reconhecido por ter o maior programa público de transplantes do mundo. De forma muito resumida, a gente precisa identificar um potencial doador. A família precisa autorizar essa doação de órgãos, depois tem uma série de etapas para avaliar se esse doador é um doador ideal, depois as etapas de captação desses órgãos, transporte, até que os órgãos cheguem nos serviços onde eles serão transplantados para que as pessoas que vão receber, recebam esses órgãos. Entre 2001 e 2023, o Brasil realizou quase 480 mil transplantes, a maioria deles de córneas, com 280 mil, seguido pelo de rim, com 103 mil. Após ficar 4 anos internado e passar por 3 transplantes de órgãos, o Alexandre se tornou um caso de sucesso dentro dos hospitais. Por ser uma pessoa comunicativa, por ser uma pessoa bastante ativa no processo, eu quis me tornar alguém voluntário. Nada mais justo que depois de ter recebido essa bênção, eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar. Mas o caso inédito de 6 pessoas que testaram positivo para HIV após receberem órgãos infectados de 2 doadores colocou em foco a segurança do procedimento realizado no país. Mesmo afirmando não ter relação com os casos dos infectados no Rio de Janeiro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a pasta vai atualizar a portaria que regulamenta o Sistema Nacional de Transplantes no Brasil. Entre outras medidas, o Ministério da Saúde deve criar regras específicas para definir os laboratórios que podem realizar os testes relacionados a transplantes. Sempre é importante dizer que as regras do Sistema Nacional de Transplantes sempre foram muito rígidas, os exames que tinham que ser feitos e tudo mais. Mas nós queremos avançar nos testes NAT, em toda a rede, queremos avançar nos instrumentos para aperfeiçoamento. Então a portaria tem a ver com isso. E daqui a pouco você vai ver uma história comovente e um exemplo de solidariedade. Jovens fazem fila para ajudar um idoso que estava sem conseguir vender os biscoitos dele na rua. O Rede TV News faz uma pausa bem rapidinha. Volta já. O BNDES e o Sebrae lançaram um fundo que deve garantir 9 bilhões e 400 milhões de reais em crédito para microempresas. O anúncio foi feito hoje e a parceria facilita o acesso de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas ao crédito bancário. O fundo tem caráter permanente e sustentável, além de ser exclusivo para a concessão de garantia de até 80% por operações de crédito. Para ter acesso ao fundo, o empreendedor deve conferir se o banco em que já opera está habilitado. A Universidade de Brasília aprovou a criação de cotas para pessoas trans em todos os cursos da graduação. A decisão vai valer a partir do ano que vem. A nova cota foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão da UNB e reserva 2% das vagas dos cursos de graduação para pessoas trans. São incluídas nesta modalidade travestis, mulheres e homens trans, transmasculinos e pessoas não binárias. A cota é válida em processos seletivos como vestibular, o programa de avaliação seriada e o edital para quem presta o Enem.
O objetivo é garantir que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a nova cota é uma política importante para a inclusão dessa parcela da população no mundo acadêmico. É importante dizer que as cotas trans não são um privilégio. Trata-se de uma política de reparação frente às históricas violações dos direitos humanos e violências que atingem a comunidade trans e travesti e que acaba afastando a nossa população do processo formativo nas instituições de ensino. Dados levantados pela ANTRA apontam que menos de 1% da população trans tem ensino superior completo e só 30% concluiu o ensino médio. O Castiel tem 19 anos e é um homem trans. Ano que vem, ele vai prestar o vestibular e deve aderir à cota. Que a gente procura um trabalho, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade simplesmente por ser quem somos. E é muito bom ter essa oportunidade onde a gente pode crescer, buscar um nível superior e ter mais oportunidades para viver numa vida estável financeiramente. Com a nova política, a UNB se junta a outras 13 universidades federais que reservam 2% das vagas dos cursos de graduação para pessoas trans. Assim como as outras instituições, a Universidade de Brasília deve criar um comitê para estabelecer procedimentos às bancas de heteroidentificação dos candidatos. O comitê também vai ser responsável por receber denúncias em casos de violação das regras. Cotas trans são medidas urgentes e que devem ser implementadas em todas as universidades do Brasil, considerando principalmente que alunos cotistas têm tido melhor desempenho nas universidades, o que atesta que as cotas são medidas altamente efetivas. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você acompanha ao vivo o sorteio da Quina. O prêmio é de quase 4 milhões de reais. E em seguida tem as notícias do esporte. Não saia daqui. Até já. A Polícia Civil do Pará investiga mais de 20 casos de infecção bacteriana durante um mutirão do SUS em uma clínica oftalmológica particular em Belém. Ao menos 5 pessoas precisaram retirar o globo ocular. A dona Doralice foi uma das pacientes atendidas na Clínica São Lucas, em Belém. Ela perdeu a visão após uma cirurgia de catarata. Nós lutamos muito para salvar a visão da minha mãe. Inclusive, ela iria passar por uma cirurgia de transplante de córnea, mas no dia da cirurgia, na sala de cirurgia, o médico informou que não seria mais possível por conta do estado em que o olho dela estava, né? E a Doralice não é a única. Ao todo, 24 pacientes denunciaram a clínica por infecção bacteriana e 5 tiveram perda de visão. A Polícia Civil informou que 20 inquéritos foram instaurados e que as investigações seguem pela Delegacia do Consumidor. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém afirmou que a clínica foi notificada e que os serviços serão suspensos. Eles também informaram que a Vigilância Sanitária visitou o local, mas que não encontraram nenhuma irregularidade. Os casos ocorreram em um mutirão do SUS realizado nos meses de junho e julho deste ano. Para os parentes das vítimas, fica o pedido por justiça. Mas que a gente espera que seja apurado, que tudo seja resolvido e que as pessoas que tiveram a sua visão prejudicada, o seu olho retirado, sejam também assistidas pela justiça. O Brasil registrou o menor número de casos de trabalho infantil dos últimos 8 anos. É o que revelam os dados de uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. Em 2023, o Brasil tinha mais de 1.600.000 crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil. Mas essa realidade já foi muito pior. Dados do IBGE mostram que este é o menor patamar de casos de trabalho infantil desde 2016. Apesar da queda, os números ainda expõem uma realidade preocupante de violação de direitos. Quando uma criança ou adolescente está em situação de trabalho infantil, na realidade a gente vê diversos direitos violados, né?
O primeiro é o direito ao brincar, ao lazer, à cultura, ao esporte, mas também, principalmente, à educação. Ainda que os dados mostrem que boa parte deles, em torno de 87%, 88% deles trabalham e estudam, isso é um dado ruim, porque o trabalho infantil prejudica o rendimento escolar, o aproveitamento, né, a aprendizagem. O IBGE também registrou uma queda no número de crianças e adolescentes exercendo algumas formas de trabalho infantil, consideradas mais degradantes, como trabalho análogo à escravidão, exploração sexual, atividades relacionadas ao tráfico de drogas e funções que prejudicam a saúde, a segurança e a moral das crianças e adolescentes. Em 2023, o país tinha 587 mil crianças de 5 a 17 anos executando esses tipos de trabalho infantil, menor contingente da série histórica, uma queda de 22,5% em relação a 2022, quando 756 mil crianças e adolescentes estavam nessa situação. Além de serem exploradas, as vítimas sofrem com um preconceito. A pesquisa apontou que crianças do sexo feminino são as mais exploradas. As vítimas do sexo masculino recebem mais do que as do sexo feminino. Outro recorte mostra também que pretos e pardos recebem menos que os brancos na mesma situação. A desigualdade também é regional. Norte e Nordeste concentram o maior número de casos. Na análise regional, a gente observa que a região Nordeste ela tinha o maior contingente de pessoas em situação de trabalho infantil, que foi um pouco mais de 500 mil pessoas nessa condição em 2023. No entanto, em termos percentuais, a região norte é aquela que tinha o maior percentual, eram 6,9% das crianças e adolescentes dessa região em situação de trabalho infantil. A pesquisa destacou também que 1 em cada 5 crianças e adolescentes trabalhavam 40 horas ou mais por semana, com um rendimento médio mensal de R$ 771. Alguns setores de trabalho se destacam, como comércio e agricultura. No Brasil, o trabalho infantil é ilegal, mas ainda não é tipificado como crime na legislação penal brasileira. Mas é possível denunciar e existe um canal que garante o anonimato. Nós temos o Disque 100, o Disque 100 ele pode ser feito anonimamente. O Conselho Tutelar também é outro canal de denúncia. E geralmente você faz essa denúncia quando o violador são terceiros. Então você também faz esse registro de denúncia com fotos e com o maior número possível de descrição para facilitar que os órgãos responsáveis cheguem até esse local. Pacientes com hanseníase têm agora uma nova esperança de cura. A Fiocruz está experimentando uma vacina autorizada esta semana pela Anvisa. O imunizante promete encurtar o tratamento e reduzir sequelas e até prevenir a doença. Aos 21 anos, Célio foi diagnosticado com hanseníase. Teve que enfrentar o preconceito e muitos desafios. Depois de 4 anos de tratamento, ficou curado, mas com muitas sequelas. Fez o tratamento com muitas dores, atrofiamento nas mãos, queda da sobrancelha, pálpita, esse olho não enxerga, o ouvido. Também as pernas também com perda de sensibilidade. Agora surge uma nova esperança para os pacientes. Esta semana, a Anvisa autorizou a testagem da vacina Lepevax, a primeira para hanseníase que será avaliada no Brasil pela Fiocruz. Produzido nos Estados Unidos, o imunizante será aplicado em 3 doses com intervalo de 28 dias e vai contar com a participação de 54 voluntários de 18 a 55 anos. A previsão é de que os testes comecem em dezembro. Os participantes serão acompanhados por 1 ano. Os pesquisadores vão avaliar a eficácia e segurança do imunizante. Se os resultados forem positivos, a vacina para a hanseníase pode fazer parte do calendário nacional de imunizações, como forma de prevenção e também para tratamento da doença. A gente acredita que, fazendo uma previsão assim, bem pragmática, que dentro dos próximos 5 anos essa vacina vai estar disponível. A gente acredita que vai estar disponível no SUS. A hanseníase atinge a pele e os nervos, geralmente provocando manchas ou caroços, além de alterações de sensibilidade. É transmitida por meio das vias aéreas. Com 22 mil casos a cada ano, o Brasil fica atrás apenas da Índia. A hanseníase ainda é endêmica, ainda é uma doença que tem uma grande relevância, ainda é problema de saúde pública e para todo problema de saúde pública a vacina ela vem como uma solução, porque a gente consegue imunizar
grandes populações, e aí com isso a gente consegue evitar a propagação, a disseminação da hanseníase. Hoje, aos 60 anos, Célio é voluntário em uma ONG que ajuda pacientes com hanseníase. Para ele, a vacina é um importante avanço. Ficar curado, sem sequela e levar uma vida normal, uma qualidade de vida para o ser humano, né? Uma coisa básica do básico do básico. O Enem, principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas no país, se aproxima e milhares de candidatos vão ter direito a um atendimento especializado na hora das provas. Em Belo Horizonte, um candidato ainda tenta conseguir, na justiça, esse benefício. O Enem inclusivo e especial garante condições para pessoas com deficiências realizarem a maratona de provas em igualdade com outros candidatos. A gente tem alguns meios que, dentro da legalidade, que é esse aumentar a hora, ter o ledor, ter a pessoa que pode escrever, para quem tem um processamento, né, às vezes motor lento, mas pensa de uma forma adequada. Uma hora a mais para uma pessoa que tem TDAH é super importante porque ele tem uma dificuldade atencional. No exame do ano passado foram cerca de 40 mil pedidos. O maior número de casos foi déficit de atenção, mas nem todos são aceitos. O Igor sonha cursar medicina. Ele tenta a vaga pelo Enem desde 2018 e no ano passado recebeu um laudo definitivo da psiquiatra, confirmando o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Sempre tive dificuldade com o tempo, assim, desde pequeno. Meu tempo de redação ele é muito mais longo. Na USP, na FUVEST, a Unicamp, a UERJ, a Universidade Federal de Uberlândia, todas essas me deram um tempo adicional. O Enem sempre está negando, sempre. O impasse é causado por uma exigência no edital do Enem, que determina que o laudo de TDAH deva vir especificando a necessidade do candidato ter mais tempo de prova. Mesmo com o prazo curto, a família ainda tenta na justiça o direito ao benefício. Eu tenho me sentido muito ansioso com isso. Está me atrapalhando no meu estudo. Está impedindo que eu consiga estudar realmente da maneira como eu preciso. O primeiro domingo de provas está marcado para o dia 3 de novembro. O Enem 2024 teve mais de 5 milhões de inscritos, o maior número desde 2020. Além da redação, os candidatos vão responder 180 questões objetivas, divididas em 4 áreas de conhecimento. Muitas pessoas que antes tinham, né, aquela questão de ter o abandono escolar ou de tentar uma universidade e não conseguir, hoje em dia estão tendo mais oportunidades. Eles têm potenciais e garantindo o direito correto, né, e acessibilidade, eles também têm como desempenhar várias funções e serem autônomos, independentes. Numa escola da zona rural de Heliópolis, na Bahia, um estudante matou 3 colegas e depois tirou a própria vida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os adolescentes de 15 anos, sendo 2 meninas e um menino, foram mortos a tiros. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, expressou condolências aos familiares das vítimas e pediu a apuração imediata do caso. Um dos símbolos turísticos de Fortaleza foi reaberto recentemente e tem atraído turistas do Brasil e do mundo. É a centenária Ponte dos Ingleses, conhecida também como Ponte Metálica. A Ponte dos Ingleses é um lugar para dançar, para namorar. Ótima oportunidade para atualizar as redes sociais. Para completar a paisagem, essa pintura de pôr do sol. E se você tiver sorte, consegue observar o Balé dos Golfinhos, um show à parte. O Samuel e a família são bem sortudos. Uma vez por semana eles passeiam por aqui. Um lugar bem descontraído, bem romântico e que traz muitas coisas boas assim que a nossa Fortaleza traz. O que você já viu? O que você tem na memória desse lugar especial? Só o pôr do sol, o golfinho ainda não vi. A Ponte dos Ingleses leva esse nome porque foi construída em 1920 por uma empresa britânica. Mas a construção ficou pela metade e foi abandonada por décadas. Mesmo assim, ela continuou sendo frequentada por causa da vista privilegiada.
as pessoas estão curtindo demais. E olha, todos os domingos nós temos aqui um concerto de piano para os fortalezenses, para os turistas, e ao longo da semana também tem artistas que vêm aqui se apresentar. Então é um local permanente de fortalecimento da cultura da nossa cidade. Há 6 anos a ponte foi interditada e somente após as obras voltou a ser aberta ao público, a ser um ponto de encontro, de contemplação e de muitas recordações. É nesse lugar que o Francisco volta no tempo e saboreia na memória momentos prazerosos que ficaram marcados para sempre. Faz parte da minha infância, né? Sempre vim pra cá com os amigos, violões, namoradas, né? Quantas namoradas. E hoje eu tô trazendo aqui os meninos para conhecer um pouco dessa história, que realmente faz muita parte de mim, né? O sol se despede, cai a noite e a iluminação dá um ar romântico que a Celina e o Williams aproveitam para renovar os votos do casamento. Aí se vão 29 anos. Eu amei, tá? Eu vi, até então eu conhecia só pela TV. Aí hoje nós viemos para conhecer pessoalmente. E é maravilhoso. Esperei as luzes acenderem e ficou melhor ainda. Na Venezuela, um grupo de jovens se reuniu para ajudar um idoso que vendia biscoitos na rua. Eles perceberam que as vendas não iam tão bem e formaram uma fila de solidariedade. Veja só, olha quanta gente. O senhor vendeu toda a mercadoria e ficou muito emocionado com esse ato de bondade. O Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã, 9h30 da noite, um pouquinho mais tarde. Um bom fim de semana. Até lá.